Durante as minhas aulas, muitos alunos têm dificuldade de concentração, muita dificuldade de coordenação motora, de seguir regras, e é onde os professores tentam intervir para tentar ajudar. Pude perceber que o comportamento e aprendizado das crianças é muito influenciado não só pelo ambiente que elas vivem, o ambiente social e familiar, mas influenciado também por questões psíquicas, como transtornos de ansiedade, depressão, TDAH, outros transtornos que parecem se tornar cada vez mais comuns. Eu venho observando como o comportamento e o aprendizado das crianças têm se transformado nos últimos anos. Na verdade, um dos pontos que me chama a atenção é a dificuldade que muitas delas apresentam em manter o foco. Eu sei que cada criança é uma criança, mas é perceptível, ao meu ver, quando se torna desafiador para elas essa sustentação da atenção em uma atividade por um longo tempo. Além disso, também noto uma baixa tolerância à frustração. Eu também observo uma dificuldade maior em seguir limites e ordens. Uma das coisas que eu aprendi na minha formação é que o conceito de normalidade é um conceito difícil de definir e, ao mesmo tempo, excludente, porque tende a normatizar, colocar numa categoria alunos que têm um bom desempenho, alunos que têm um apoio familiar, que saem melhor nas atividades acadêmicas e excluir os alunos que têm alguma dificuldade ou várias dificuldades de aprendizagem. Então, esse conceito de normalidade é um conceito bastante perigoso também. É claro que nós, professores, não somos da área médica nem especialistas na área de saúde, mas nós percebemos claramente que alguns alunos precisam de ajuda e de intervenção médica. É mais do que ajuda nas atividades pedagógicas, é uma ajuda que requer também, talvez, medicação, acompanhamento de psicólogo, psicopedagogo e assim por diante, né? Nós percebemos essas dificuldades em sala de aula já nos primeiros contatos com o aluno. Simplesmente se eu passo uma atividade onde todas as crianças compreendem, conseguem fazer, e uma única criança ou algumas crianças não, e precisam de ajuda recorrente, né, da professora ou da monitora, da auxiliar. Com a ajuda, tem criança que fica muito dispersa, não consegue raciocinar e compreender o que foi pedido, muitas vezes fica muito triste, agitado, agoniado, come lápis, não consegue ficar sentado por muito tempo. Então é onde que a gente fica bem com um olhar bem atento aos comandos, né? A gente dá um comando, se a criança não consegue responder esse comando, como toda a turma, a gente já fica mais atento. Acredito que o primeiro passo é compreender o desenvolvimento humano e as etapas pelas quais as crianças passam. Com base nisso, é possível perceber o que ultrapassa o esperado para a idade e começa a gerar prejuízos sociais, funcionais e emocionais. Mas é importante destacar que quando uma criança demonstra dificuldade em manter o foco, é preciso olhar para além do comportamento em si, ao meu ver. Essa análise exige uma compreensão mais ampla, que envolve entender o contexto em que a criança está inserida, em que geração estamos hoje, quais são as influências da tecnologia no desenvolvimento infantil, qual que é a rotina dela, qual que é a dinâmica familiar que a cerca. Então, acredito que são muitos fatores que precisam ser considerados, porque o comportamento, para mim, ele nunca acontece de forma isolada. Ele é sempre uma expressão de algo que a criança está vivendo ou tentando comunicar. Por isso, a avaliação especializada não deve ter foco apenas em um possível diagnóstico, mas também compreender e favorecer o desenvolvimento dessa criança. Eu posso trazer um exemplo do que eu quero dizer com isso? Muitas crianças hoje não sabem nomear suas emoções, não sabem externalizar o que sentem de uma forma adequada, sem agredir o outro ou sem se autoagredir. Por isso, o atendimento especializado é tão importante, não só para o diagnóstico, mas também para favorecer o desenvolvimento emocional e comportamental dessa criança. Quando a gente identifica essas dificuldades, a gente passa direto para a direção da escola, onde a escola vai entrar em contato com os pais e informar todas as dificuldades que o aluno tem durante as aulas, para eles procurarem recursos que possam ajudar os alunos a melhorarem. A gente chama a nossa psicóloga, ela junto com a professora senta e conversa, né, sobre o que nós, professores, estamos percebendo, qual são as nossas queixas principais. A partir disso, ela faz uma avaliação dela. Ela olha, observa essa criança juntamente, né, com a professora, em alguns comandos que a professora dá, atividade extra, atividade em turma, e aí as duas juntas preenchem um formulário onde é enviado para os pais. E a gente chama os pais para uma conversa escolar, para saber se os pais também notam, o que eles acham, passa o relato tanto da professora quanto da psicóloga, e juntamente com os pais a gente conversa para ver se estão cientes também do que tem acontecido, se eles acham que é normal ou não. É conversar com a coordenação pedagógica e depois marcar uma reunião com os pais. Esse diálogo é essencial para que todos compreendam, né, o que está acontecendo e busquem juntos formas de apoiar, se preocupar com o desenvolvimento dessa criança, de fato. A conversa com os pais, ela pode ajudar nós docentes a perceber
até que ponto nós podemos adaptar as atividades para a realidade dos alunos. É claro que talvez os pais que já haviam percebido a dificuldade do filho, talvez alguma deficiência, reajam de uma forma mais positiva, mas os pais que, devido a muitas situações, né, familiares, talvez não tenham percebido, eles têm uma certa resistência, mas é nosso papel ajudar a abrir a mente dos pais para ajudar as crianças, né? A maioria das vezes os pais falam que em casa os filhos não são assim, que eles não percebem e que eles acham que as crianças são, né, bem normais. A gente vai tentando fechar um diagnóstico junto com os pais, mostrando o nosso ponto de vista, o que foi avaliado na escola. A gente, em momento algum, fala que acha que a criança tem alguma coisa. Só pede pro pai procurar mesmo ajuda para que possa ajudar e orientar a criança em si, porque muitas vezes a criança está sofrendo com isso tudo e nem os pais nem os professores sabem como ajudar. Receber essa observação, essas informações e mostram colaboração, enquanto outros reagem com resistência ou medo. E até um ponto é compreensível, considerando o impacto emocional que uma conversa desse tipo pode ter, né? Ainda assim, o objetivo deve ser sempre o bem-estar dessa criança. No entanto, é importante ressaltar que nem todas as escolas estão abertas a esse tipo de diálogo. Eu percebo que ainda há resistência em abordar certos assuntos com os responsáveis, muitas vezes por questões financeiras, infelizmente. Existe o receio de que os pais interpretem mal a situação e acabem retirando o aluno da instituição, deixando o bem-estar da criança em segundo plano. Mas é importante reconhecer que nem todas as instituições ou profissionais agem assim. Quando um aluno chega com um diagnóstico, com um laudo, isso ajuda bastante nós professores a saber como proceder durante a aula, a mudar alguma didática para onde vai facilitar e ajudar o aluno. Um laudo médico ajuda demais no trabalho pedagógico, de confiança, né, digamos assim, porque hoje em dia tem muitas crianças laudadas também, mas pra gente pedagogo ajuda muito, porque às vezes a gente acha que a criança tá sendo só indisciplinada. E aí quando a gente vê que tem algum outro diagnóstico, fica muito mais fácil pra gente lidar com essa criança dentro de sala de aula. E também agora a gente tem um monte de estratégia, né? Como lidar com autista, como a criança que tem TOD, como a criança hiperativa. Então assim, quando a criança já tem um laudo, a gente deixa a criança, sei lá, tá muito agitada em sala, a gente deixa a criança dar uma voltinha, e assim a gente vai fazendo e tentando adaptar essa nossa nova realidade. Em relação ao laudo médico, eu percebo que ele pode ser um instrumento de grande auxílio, especialmente quando traz orientações práticas e contribui para o entendimento do caso. No entanto, como eu disse, ele não representa o todo. O laudo ele precisa fazer parte de um processo mais amplo, que envolva o diálogo entre escolas, famílias e profissionais da saúde, para que realmente funcione como uma ferramenta de apoio e não como um rótulo. Atualmente vem aumentado muito o número de alunos com diagnósticos, muitos, em comparação de quando eu comecei a lecionar na área. Com certeza. Antigamente era assim, da sala de 15 alunos, um aluno precisava de uma medicação ou acompanhamento médico. Era raro os que tinham um diagnóstico em si. Hoje, de 15 alunos, 10 têm diagnóstico, 5 tomam remédio frequentemente. Eu tenho percebido também um grande aumento no número de crianças com diagnósticos e o uso com a medicação. Existem casos em que o uso de medicação é necessário, benéfico, mas eu acredito também que é inegável que muitas crianças vêm sendo medicalizadas precocemente, de formas negligentes, acabando ficando apáticas, sem energia, atrapalhando seu desenvolvimento mesmo. Em contrapartida, aquelas que precisam da medicação e são beneficiadas, como eu disse, e também aquelas que precisam de medicação e não têm acesso a elas, né? Trazendo aí diversos impactos para o desenvolvimento dessa criança. Meu ponto de vista como professora, o uso de medicamento dos alunos que têm laudos, isso é ótimo, porque nos ajudam durante a aula. Os alunos chegam mais calmos, menos agitados, aonde a gente consegue trabalhar melhor com eles durante a aula. Os alunos que tomam medicação passam por uma fase de adaptação, e essa fase não é fácil. Até que os alunos encontrem o medicamento correto, na dosagem correta, os professores e os alunos também vão ter que se adaptar às situações. Olha, a medicação muitas das vezes é muito bem-vinda, depende, né? Tem aluno hoje em dia extremamente inquieto, e aí com a medicação bem administrada, começa a prestar mais atenção na aula, começa a ficar mais calmo, mais atento. A medicação, quando administrada certinho, né? Pra mim tem sido um alívio, assim. É preocupante porque são muitas crianças medicadas, né? E a gente sabe o que tá por trás de tudo isso. Nem sempre é a criança que tem um problema em si. A maioria das vezes tem uso de telas excessivos, doces excessivos, as crianças estão dormindo muito mal. Então, uma tristeza a criança que precisa de medicação e que nem é um autista, nem tem TDAH, nem tem TOD, ela só mesmo não tem uma rotina bem estabelecida, não vive uma vida de criança, mas quando a criança realmente tem alguma desses diagnósticos fechados, a medicação é muito bem-vinda, ajuda muito. Cada criança reage a uma forma em relação à intervenção, à medicação, é muito singular, né? Acredito que falar sobre medicação é um tema muito amplo, complexo. Eu poderia ficar aqui horas falando sobre o impacto disso, sobre a diferença entre as classes sociais, sobre o acesso pelo SUS, mas eu acredito que é um assunto que vale a pena mais tempo para ser estudado, discutido, observado na prática. Como o número de alunos com diagnósticos tem aumentado, nós professores temos corrido atrás de estudos que a gente possa
chegar e acrescentar na vida do aluno e ajudar. Então, a escola tem preparado isso. Os profissionais hoje em dia estão procurando correr atrás de estudar, de aprender para ajudar os alunos. É claro que na nossa formação enquanto professores, nós temos aula de psicologia da educação, percebemos que vai haver uma variedade de modos de ser e estar no mundo por parte dos alunos, mas é um grande desafio ainda lidar com a diversidade de ritmos e comportamentos em sala de aula, especialmente nas salas de aulas que são muito cheias, né? De modo geral, eu percebo que as escolas ainda enfrentam dificuldades para lidar com a diversidade de ritmo e comportamento das crianças. Falta formação continuada sobre saúde mental, faltam profissionais de apoio, muitas vezes estrutura adequada para atender às necessidades individuais. Eu acho que mesmo assim, eu consigo ver o esforço de muitos educadores e profissionais em compreender e acolher cada criança dentro das suas possibilidades. Acho que isso mostra o quanto o papel do professor, assim como do psicólogo, vai além do ensino. Envolve cuidado, escuta e empatia. E quando falamos de infância, para mim, nós falamos sobre um período que exige presença, vínculo e compreensão. O comportamento da criança é sempre uma forma de comunicação, ao meu ver. E o adulto precisa estar disponível para escutar o que ela está tentando dizer, mesmo quando isso vem em forma de agitação, em forma de silêncio, ou em forma de resistência mesmo. Por isso que eu acredito que o trabalho entre a escola, família e profissionais da saúde devem ser conjuntos, baseados no diálogo, no respeito à singularidade de cada sujeito, sabe? Cuidar da saúde mental, para mim, é investir no futuro, um futuro de uma geração mais consciente de si. E para mim esse cuidado começa justamente com o olhar atento, humano e comprometido com o desenvolvimento integral de cada criança. Obrigada. Eu acho que a escola tem que ter uma base, né, pedagógica para saber lidar com cada criança. Eu acho que é muito importante ter formação das professoras para lidar com cada criança, com sua personalidade, individualidade, porque existem pessoas de todos os tipos, né, e lidar com as diferenças dentro do aprendizado deve ser muito difícil, mas é necessário, porque tá trabalhando numa escola e tá ensinando, né, então acho que é uma coisa, é o básico, assim, eu acho que é o que deveria acontecer em todas as escolas, ter essa formação, acompanhamento, né, de profissionais, e acho que toda escola deveria ajudar, né, por exemplo, se tem uma criança que precisa de fonoaudiólogo, psicólogo, não sei, talvez até psiquiatra também, então acho que tem que ter esse acompanhamento também, quando necessário, né. Olha, dificuldade para aprender, um fonoaudiólogo, uma ajuda profissional. Agora, mais agitada, cortar talvez vídeo, televisão, alguma coisa assim. Por exemplo, meu filho, especificamente, ele tem alergia a amendoim. Então, quando ele ingere amendoim, ou tem contato físico na pele com amendoim, ele tem que tomar uma medicação chamada Allegra e uma outra chamada Pledsin. Se ele não tomar, ele vai entrar em colapso. Então, assim, tem momentos que agora, para controlar, você falou que é uma agitação disso e uma falta de atenção, o meu filho, que é uma criança normal, não tem esse sentido. Agora, se for uma criança autista, aí sim, medicação necessária. Eu acho que o principal é que a criança tenha o acompanhamento tanto na escola quanto em casa. Os pais têm que acompanhar de perto a evolução, né, de tudo que está aprendendo, dar auxílio, realmente estar ao lado, tem que caminhar junto com a escola. Eu acho que também hoje em dia tem coisa que é muito complicada, que é o excesso de estímulo, né, que as crianças têm, que é o telefone, a televisão, a internet toda em si. Eu acho que isso deixa as crianças de um jeito muito complicado, assim. Deveria ter leis, deveria ser uma questão de talvez até saúde pública, de mais conscientização, de falar mais sobre isso, nas escolas, com os pais, porque eu acho que realmente isso afeta as crianças. Essa pergunta eu acho um pouco complicada, porque hoje em dia, com o acesso à internet, principalmente, todo mundo se sente capaz de diagnosticar qualquer pessoa, por qualquer tipo de comportamento. Aí já acha que tem isso ou tem aquilo, se sentem realmente com propriedade para falar sobre esse assunto, entendeu? Olha, a Bia, ela é uma criança muito ativa. Ela gosta de brincar, ela gosta principalmente de correr, ela corre muito, ela fala alto, ela é uma criança bem ativa mesmo, o que muitas vezes pode ser visualizado como hiperativa por conta dessa questão anterior que eu falei, do autodiagnóstico. Eu acho que o sistema que tem na maioria das escolas é um sistema complicado, porque não é um sistema que constrói um cidadão que pensa por si próprio, tem autonomia de pensamento. Eu acho que é uma coisa que é problemática, assim. Normalmente é aquela coisa de, vamos decorar essa matéria para fazer essa prova, para poder passar em alguma coisa, para poder chegar em algum lugar, e não tem muito um pensamento crítico, né? Não tem muito a construção do pensamento crítico, até mesmo criativo, que pra mim é uma das coisas mais importantes, assim, que deveria ser mais estimulado nas escolas. Esse sistema escolar que a maioria das escolas tem deveria ser revisto.
Mesmo que seja muito difícil, né? Eu acho que é uma coisa muito complicada, porque a gente vive num sistema que pede da gente sempre estar entregando alguma coisa, tendo que mostrar resultado, né? Mas eu acho que é uma forma de mudar o mundo, né? Ao meu ver, a sociedade espera que a criança seja um mini adulto. Ela não pode ter ações de criança, ela não pode querer correr, ela não pode querer gritar, não pode fazer as coisas que crianças fazem normalmente, né? E isso é meio preocupante, inclusive.